Ah, então eu marquei errado aqui. Maria, João, Bruno, Brita, Cláudio, Gabriela. Galera, hoje a gente vai acabar o período regencial e semana que vem nós temos prova. Sexta-feira da semana que vem, prova do período regencial. Combinado? Ok. Depois vai no planejamento e vai falando, né? Mas de qualquer forma, eu já agendo com vocês. É capítulo. Deixa eu ver. Capítulo esse. 10. Prova do capítulo 10. Período regencial. André, tem que saber essas revoltas? A prova tem. Farroupilha, cabanagem, malês, sabinada, balaiada. Que a gente vai ver hoje, a sabinada e a balaiada. Uma no Maranhão, uma na Bahia, óbvio. E vou retomar umas coisas do período regencial e finalizamos. Tem um exercício, a gente corrige o exercício na próxima aula. Na quarta e na sexta a gente faz prova. Isabela Puertas. Quando a gente fala em período regencial, qual é o que marcou o período regencial para vocês? O que mais chama a atenção? As revoltas. As revoltas. Ok? É. Olha lá, farroupilha, cabanagem, malês, sabinada, balaiada, são 5 revoltas, as mais comentadas, as mais famosas, né? Estão nos livros, ou que tiveram maior impacto do ponto de vista político e social. São 5 revoltas num período de 10 anos, menos de 10 anos, 9. Né? Durante o período regencial são 9 anos, de 31 até 40. E ao que se atribui isso? Por que estoura tanta revolta no período regencial? Não tem rei. O fato de não ter rei, o fato de não ter a figura do rei, faz com que as províncias queiram pegar o poder. Beleza, as revoltas. E, do ponto de vista político, o que marca o período regencial? Presta atenção na pergunta. Do ponto de vista político, o que marca o período regencial? É ter o regente? Não, a disputa entre os liberais exaltados e os liberais moderados. Lembra que tinha 3 partidos no começo, né? Restauradores, liberais moderados, liberais exaltados. Os restauradores, quando Dom Pedro morreu lá em Portugal, ou viraram liberais moderados, ou saíram da política. E daí ficou uma disputa política entre os liberais moderados e os liberais exaltados. O padre Feijó, que é o regente, né, da Regência Una, ele era um liberal moderado, mas a maioria no Congresso eram liberais exaltados. Eles aprovaram o ato adicional de 34. Lembram disso? Sim. O ato adicional de 1934 é um ato federalista ou unitarista?
Ixi. Não sei, eu acho. Ó, o ato adicional de 1934 criou o quê? Quem lembra? Uma coisa que tinha criado. Lembra que foi um ato adicionado à Constituição? Uma lei adicionada à Constituição. 10 anos depois de feita a Constituição, que foi feita em 1824, em 1834, eles adicionaram umas leizinhas lá na Constituição que faziam o quê? O que eles criaram ali? Alguém lembra de alguma coisa? Ninguém lembra? Como assim? Por que vocês estão todos com a webcam desligada? Eu vou ligar. Vou desligar a minha também, então. Pronto. Se é para desligar, eu desligo a minha também. Não faz o menor sentido. Acho que vocês não vão gostar muito da minha webcam desligada. Quem lembra uma coisa que foi criada no ato adicional de 1834? Uma Assembleia Legislativa? Na Assembleia Legislativa, cada província teve o direito de ter a sua própria Assembleia. O que mais? Criaram uma Guarda Nacional. A Guarda Nacional, o coronel era escolhido na província, né? Então, a própria província de Santa Catarina escolhia quem seria o coronel dessa Guarda Nacional. E o que mais? Está escrito aqui um juiz de paz. Direito de ter uma província, um juiz de paz. Isso, a província passa a ter um juiz que julgava os casos na província, não precisava ir até o Rio de Janeiro. Então, ó, se o poder vai para a província, o ato adicional ele é federalista ou unitarista? Federalista. Federalista. O ato adicional de 1834 é federalista, tá? Porque ele entrega poder para a província. Unitarista seria no Rio de Janeiro, federalista na província. Tá? Então, em 1834, eles fazem esse ato adicional, incluem leis na Constituição de 1824 e federalizam o Brasil. Tá? Depois, vai vir um regente chamado Araújo Lima, que vai fazer a lei interpretativa do ato adicional de 1834. Lembra que ele interpreta? Comentei com vocês. Que é como se ele dissesse assim, quer ver? Vocês entenderam tudo errado. Eu vou interpretar para vocês. Pode ter o governador da província, pode ter assembleia, pode ter juiz de paz, pode ter coronel, mas tudo tem que ser aprovado pelo Rio de Janeiro. Então, ele centraliza novamente. Então, o governo do Araújo Lima é um governo unitarista, porque ele centraliza o poder no Rio de Janeiro. Enquanto isso estava acontecendo, essa disputa política entre liberais exaltados e liberais moderados, o povo estava tentando tomar o poder para si com as revoltas. E a gente ficou de assistir 2 outras revoltas, as 2 últimas, que eu vou projetar aqui para vocês. Então, agora, aqueles que estão com a webcam ligada, eu agradeço. Pode desligar a webcam. Eu vou desligar a minha também, porque eu vou projetar o vídeo. São vídeos bem curtinhos, de 1 minuto e meio. Ok. Apareceu para vocês? Sim. Sim, né? Sim. Vamos lá. Próximo domingo, 18 de maio, é comemorado o Dia Internacional do Museu. E aqui no Repórter Brasil, você vai conhecer agora um museu do Maranhão que conta de uma forma diferente a história de uma das mais sangrentas revoltas do Brasil imperial. É a Balaiada, vista pelo olhar dos excluídos.
O município de Caxias, a 368 quilômetros de São Luís, foi cenário de uma das mais sangrentas insurreições no Brasil, a Revolta da Balaiada. O episódio histórico aconteceu entre 1838 e 1840 e deixou como saldo mais de 10 mil mortos, a maioria escravos, camponeses e brancos pobres, os balaios, como eram chamados. Em comum, a revolta contra a opressão que sofriam dos ricos. O Memorial da Balaiada foi erguido em meio às ruínas do quartel onde foram alojadas as tropas de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Herói aos olhos da história oficial, seu busto ladeado de canhões em frente ao memorial se contrapõe às estátuas dos líderes da insurreição, para mostrar que a história pode ser contada através do olhar dos excluídos. O memorial, ele é um espaço que foi construído há 10 anos atrás, ele vai fazer aniversário neste ano, em dezembro, e tem sido um espaço de descobertas pelos estudantes, pelos visitantes, por inúmeros turistas que aqui adentram, para conhecer realmente esse capítulo da história do Maranhão, e de Caxias especialmente, que tem marcado o ideal de liberdade, de grupos sociais que se levantam de uma massa popular composta por sertanejos, vaqueiros, mestiços, escravos e brancos pobres, que vão lutar por um ideal de liberdade realmente em combate à opressão. E o Memorial da Balaiada, ele tem sido esse espaço de disseminação do olhar dos vencidos, mas como pessoas, como heróis, e não de vencidos derrotados, porque os balaios para nós são os grandes heróis. Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio, Raimundo Gomes Vieira, o Cara Preta, Cosme Bento das Chagas, o Líder Negro, e Cosme Bento dos Santos, o Negro Cosme, cuja estátua passa hoje por restauração, foram os principais líderes da revolta. Juntos, eles desafiaram o exército e lutaram pelo ideal de liberdade. No acervo, mais de 350 peças, resultado de buscas arqueológicas, recontam uma parte importante de nossa história. Restos de armamentos, projéteis, instrumentos de castigos para os escravos, além de utensílios e artefatos que reconstituem o período imperial. Somente no ano passado, o memorial recebeu mais de 15 mil visitantes. Este casal do Distrito Federal se impressionou com a riqueza de detalhes históricos. Eu estou achando maravilhoso aqui, eu tô aprendendo muita coisa que eu não sabia de Caxias, agora eu estou sabendo, né? Posso levar onde eu for, né, dizer que um pouco eu estou sabendo o que aconteceu na Balaiada aqui. Esse memorial ficou muito bom, que as pessoas vêm aqui e já vêm sabendo da história, que é uma história verídica. É uma história verdadeira e que ficou muito bom esse museu para todos. Para a diretora do memorial, o espaço provoca reflexão sobre a nossa história, que não deve ser conhecida apenas pela ótica dos vencedores. A Balaiada, ela é um capítulo único na história do Maranhão. E Caxias, por ter sido a segunda cidade mais importante do Maranhão no período da Balaiada, ela também foi um contributo importantíssimo para que esse movimento também tivesse a força que teve no período e que até hoje fosse buscado por pesquisadores, por estudantes, por curiosos em geral. No próximo domingo, 18... Só vou trocar a página ali. Só lembrando, né? A Balaiada no Maranhão, bem no finalzinho do período regencial. Ó. É uma revolta de pobres, né? de negros alforriados, brancos pobres, contra a opressão dos ricos, contra o preço do algodão, que estava muito baixo. Os Estados Unidos, na verdade, tinham parado de comprar o algodão do Brasil, nos Estados Unidos, não, Inglaterra, desculpa, que a gente tinha indústria, né? Tinham parado de comprar o algodão do Brasil e passaram a comprar dos Estados Unidos, que era mais barato. E daí o Maranhão vai entrar em crise, que era o principal produto lá do Maranhão, o algodão, vai entrar numa crise e essas pessoas mais pobres acabam se dando muito mal por conta dessa crise e se revoltam contra a opressão dos donos de terra, dos ricos, proprietários de terra, né? Mas que foi duramente reprimida como qualquer outra revolta do período regencial. E a Sabe Nada. Por que tem esse nome? Será Sabe Nada?
Parece vocês, nessa aula. Vamos ver, tá aparecendo aí? Tá. Ela entrou para a história com o nome de Sabinada, porque o líder da revolta foi o médico baiano Francisco Sabino. Em 1838, Sabino usou suas ideias republicanas para convencer os militares baianos a se revoltarem contra o Império. Em tese, seu plano era transformar a Bahia numa república independente, pelo menos até a maioridade de Dom Pedro II. Apesar de contar com o apoio da população mais pobre. Aqui tem uma coisa assim, quer ver? Ó? O governo federal, aquele Duque de Caxias que estava falando lá, queria convocar o exército baiano para lutar lá na Revolução Farroupilha, para acabar com a Revolução Farroupilha. E os militares não gostaram disso, até porque eram a favor de uma das ideias da Revolução Farroupilha, né? E o Sabino vai liderar essa revolta. Pobre e até da classe média, o movimento ficou restrito a Salvador e nunca conseguiu o apoio das cidades do interior da Bahia. Isso facilitou a reação dos fazendeiros e senhores de engenho do recôncavo baiano, e eles lideraram a reação contra a Sabinada. No dia 13 de março de 1838, sitiados na capital, os sabinos, como eram chamados os rebeldes, atearam fogo à cidade. Mas 24 horas depois, foram obrigados a se render ao exército imperial. Quase 2.000 pessoas acabaram presas e mandadas para o exílio. O doutor Sabino foi condenado à morte, mas teve a pena comutada para o exílio. Depois, ele morreu no Mato Grosso, em circunstâncias ainda misteriosas. Sua revolta custou a vida de 4.000 pessoas e teve poucas consequências práticas. Na escola, em geral, nos ensinam que a história do Brasil sempre foi mansa e pacífica e que somos uma nação construída por homens cordiais. Mas a Sabinada mostra que a trajetória do país é repleta de sangue, suor, de chão e frio. Como, aliás, é a história do mundo. Uma história humana até demais. Fique ligado. Voltando. A última das revoltas, então, a Sabinada. Uma revolta lá na Bahia, contra a convocação do exército para lutar na Revolução Farroupilha. Também tinha a ver com a história da indicação de um governador, tá? A imposição de um governador que eles não queriam. Daí, eles se revoltaram contra isso também. Os balaios, como ficaram conhecidos, né? Inclusive, ele vai perder o apoio dos donos de terra, porque eles vão prometer para os escravos, para os negros escravizados, que se eles lutassem na Sabinada ao lado deles, ao lado do exército da Bahia, eles receberiam a alforria. E daí os donos de terra, nessa hora, recuam. Eles apoiaram no começo a Sabinada, mas eles recuam porque eles ficaram com medo de perder a mão de obra escrava e param de apoiar. E daí o movimento perde a força, porque perde os donos de terra, né? Perde essa força e também é abafado pelo governo regencial. E o Eduardo Bueno tem insistido numa fala, isso aparece nos vídeos que a gente viu dele, de que a gente aprende na história, ou aprendia na história e na escola, que o Brasil é um país pacífico. Pô, vocês acabaram de ver 5 revoltas no período de 9 anos. É a quantidade de gente que morreu nessas revoltas. Então, não é um país tão pacífico assim. É um país que foi construído com o sangue do africano escravizado, com o sangue do nativo escravizado, mas também com o sangue de muitas revoltas que foram abafadas. Mas se elas foram abafadas, então elas não fazem sentido, André, elas não tiveram repercussão. Não. Ainda que elas tivessem sido abafadas, muitas vezes depois o governo fazia aquilo que elas estavam querendo. Não indicavam interventor, ou faziam obras que ajudassem, ou diminuíam o imposto sobre o charque, como no caso do Rio Grande do Sul, na Revolução Farroupilha. Então, revoltas que, mesmo derrotadas, elas tiveram um impacto na construção da história do Brasil, com a quantidade de gente que morreu nessas revoltas, né? Então, o Brasil não é um país tão pacífico assim quanto fala a história. É um país construído com mãos e muito sangue também. Bom, peguem a agenda, um papel, escrevam na mesa, como vocês fazem na escola, onde vocês quiserem, para marcar a tarefa. Inclusive a imagem que tem no livro da Balaiada é desse museu. Olha lá, tarefa.
para a próxima aula, quarta-feira, tá? Página 189 a 193. 189 a 193. Tarefa para a próxima aula. Se não fez a tarefa, nem precisa vir, tá? Vamos corrigir a tarefa com quem fez. A gente aproveita para rever o conteúdo para a prova. E na sexta-feira da semana que vem, prova sobre período regencial. Agendaram? Ok. Uhum. Beleza, espero ver vocês na quarta-feira com a tarefa feita. E eu menos gripado. Aproveite o tempo da aula, gente, que falta. Ainda faltam 20 minutos, né? Ó, para fazer a tarefa. Façam aquilo que conseguirem fazer. Ok. Já deixem encaminhado para a próxima aula. Certo? Eu vou